Estamos aqui com ele, o nosso entrevistado de hoje, Daniel Camilo. Já aproveita e segue o arrobinha dele aí, ó, Daniel Camilo SP. Ele é suplente de deputado federal dos Republicanos, jornalista, estudante de Direito e Gestão Pública, empreendedor e polêmico nas redes sociais. Quero saber de você, Daniel. O empresário, ele é limitado a empreender no Brasil por conta da política ou por conta da politicagem? A politicagem, ela sempre existiu e vai existir, né? Mas a politicagem é aquilo que deteriora o ser humano, né? Principalmente quem quer empreender no Brasil. Quem pratica politicagem entra dentro do sistema político apenas para trazer vantagem para eles, né? Faz aquela política de benefícios próprios, né? Então o empreendedor ele já nasce perdendo aí, né? Porque ele é um ser natimorto. Sim. Empreendendo aqui no Brasil é um desafio quase impossível. Né? Então você já vem ao mundo já sem força, sem fôlego. Porque o empreendedor, ele é algo mágico. Ele é um cara muito corajoso, né? Ele é tão corajoso que ele vai beirando o lado da loucura. Porque se você levar em consideração de que em 10 anos, 80% das empresas morrem. No primeiro ano, você tem ali uma perda de 25%. Nos próximos 4 anos, 50% ou mais já morre. Ou seja, em 10 anos, 20% de quem empreende consegue sobreviver. Mas isso não quer dizer que eles perduram. Eles vão ali à falência também. Né? Por quê? Porque nós não temos condições para oferecer para o empreendedor. Então, empreender hoje no país é um desafio. Falta de estrutura mesmo? Olha, nós temos... Estrutura jurídica, estrutura que apoia o empresário, é onde entra, impostos... Ele já nasce perdendo para a politicagem, né? Aí é onde entra a política. Sem querer entrar no mérito aqui, ou na emoção de lado político, né? Ou de ideologia política, nós estamos vivendo o pior cenário para quem quer empreender hoje, né? Porque nós viemos já de uma crise sanitária mundial. Sim, a pandemia, né? Interferiu muito nisso. O mundo parou de consumir. Né? A matéria-prima ficou cara. A guerra no meio. Ainda temos uma guerra, né? Né? Uma divisão política gigantesca. E hoje, o governo eleito que está aí, ele já vem defendendo o fim da propriedade privada. Né? Ele fala, exalta o comunismo, o socialismo. Eu não estou falando aqui de ideologia política, eu estou falando aqui de sistema que não funciona. Porque se a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de capitalismo. Sim, claro. Então você tem um governo que já começa, né, exaltando o fim da propriedade privada, o controle dos meios de produções. Ele já vem te amordaçando. Né? Contra o liberalismo, contra o livre comércio, contra a livre concorrência, a favor de benefício. Você pega hoje esse governo que está aí, ele não fez nada de novo para dar uma opção ou apoiar para quem quer empreender. A verdade é essa. Adaptações, né? Não, ele está querendo discutir um novo arcabouço fiscal, né? Que nós temos um ministro da economia, da fazenda, que nem é formado em economia, né? Querendo discutir um novo teto de gasto. O que seria isso? Em formas mais simples de explicar para quem está assistindo. Arcabouço é o esqueleto, né? Ele está tentando montar ali como que vai ser a estratégia das próximas despesas, né? É o teto de gasto. Certo. Né? É o teto de gasto. Então o que acontece? O governo que está aí, que agora se apresenta, ele está tentando ajustar para ele gastar mais. Os governadores já entraram em acordo, né? E os estados vão cobrar aí 17% sobre o ICMS de produtos importados internacional, né? De produtos, né, comprados pela internet, desculpa, né? Sim. Comprados pela internet internacional, né? Então você vê que hoje a gente fala apenas em criar imposto, né? Em arrecadar mais da população. Ninguém está falando como é que a gente vai dar ar e condição para quem quer empreender. Olha só, hoje nós temos 20 milhões de empresas ativas no Brasil. Né? Por que é importante a gente misturar e não tem
não consegue sair da discussão política para o assunto empreendedor. Né? Porque está tudo muito ligado. Né? Hoje nós temos 20 milhões de empresas no país ativamente, certo? Só que o que acontece? 11 milhões e meio é MEI. Eu falei assim, nossa, pessoal, né? O microempreendedor, ele está, né, aflorando, tudo mais. Não, isso é ruim. Porque em 2022, ano passado, nós tivemos quase 4 milhões de aberturas de empresas novas, só que ao mesmo tempo fechou 1.700. Mês. Mas no caso, a MEI, ela não facilita também o cara empreender? Tipo, ter menos impostos, menos burocracias, né? Eu chamo de burocracia. Então, acaba que o empreendedor começa a poder fazer parte daquele processo também, né? Olha, infelizmente, quem abre MEI hoje é o cara que já faliu com a limitada lá atrás. Ou ele está abrindo no nome da irmã, ou no nome dele mesmo, ou no nome do irmão, de um vizinho, de alguém que ele se propôs em fazer numa sociedade. Né? O MEI hoje ele é uma fuga. Só que o MEI, ele é bom para a senhora que está fazendo bolo, que vende salgadinho. Não estou menosprezando, tem que empreender de qualquer jeito. O artesanato. Isso. Né? Só que ele é limitado. Ele não cria divisas. Ele não cria musculatura. Porque a pessoa que vai para o MEI, ela não quer sair daquele teto. Né? Ela não quer faturar muito. Para ela tá bom. Então ela não contrata, ela não cria estrutura. Ela não consome todo o mercado de serviço à volta dela. Né? Então você pega ali, mais da metade é MEI, né? E se a gente pegar aquela conta lá, de que nos últimos 10 anos, né, 20% só das empresas sobreviveram. No primeiro ano, 1 a cada 5 fale. Nos 4 anos, se mais de 50% fechou, então você não vê um avanço no país. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura para oferecer para quem quer empreender. O MEI, desculpa falar aqui, Cláudio, o MEI, ele apenas está formalizando o cara que já empreendia. É o cara que está no farol, é o cara que está fazendo algo diferente. Quem empreender é você pegar uma ideia e colocar ali, né? Sim. Então, hoje a gente não consegue empreender no país por causa disso, por questões de apoio. Né? Aí você fala assim, bom, mas se você está falando de apoio de governo, por que você fala que você é um liberal? Não. O governo ele tem que apoiar as empresas, o setor privado, porque é ele que desenvolve, é ele que emprega. Né? Mas até um limite. Até um limite. Mas ele tem que dar verdadeiras condições. Hoje a gente fala assim, bom, mas pelo menos a abertura de empresa está desburocratizada. Antigamente demorava 40 dias, Exato. Agora demora 3 dias. É uma velocidade para desgraça. Não é porque a pessoa fala, agora eu sou empreendedor. Mas a partir do momento que ela adquire um CNPJ no nome, ela também cria responsabilidades. E a pessoa que está fazendo isso, ela não tem noção do BO que ela arrumou para a vida dela. E muita gente cria um MEI não só porque quer ter uma empresa, mas às vezes a empresa que ele quer trabalhar só contrata pessoas que têm o CNPJ. Ainda tem essas exigências, né? Então Hoje, essa é a questão. né? Às vezes nos seus dados aí pode ser que... Verdade, e tem essa também, né? Nem todo mundo que abriu o MEI está empreendendo, né? Na verdade, o empreendedor hoje, né, e os empresários grandes também, eles estão tentando se livrar um pouco, será que diria esse termo, dessa responsabilidade de carteira, né? Carteira assinada. CLT é uma coisa que... Né? Aí entra a parada da política, né? CLT. Mas essa é uma tendência, né? Mas é assim, eu acho que você não precisaria ter que abrir uma empresa no teu nome para trabalhar de empregado. Porque você tá invertendo os papéis. Hoje eu sou contra a CLT, porque ela deixa o empresário amarrado. Mas teve hora na minha vida que eu concordei com a CLT. Se a gente pegar a criação da CLT, que é a Carta de Lavoro, lá de Benito Mussolini, lá de 1922, naquele tempo foi importante ter a carteira de trabalho. Por quê? Porque fazia o quê? Um pouco mais ou menos de 50 anos que a escravidão foi abolida. Você não tinha direitos, né? Você não tinha direito, entendeu? Então é o seguinte, como é que você dava qualidade de vida para as pessoas? Lembrando que a expectativa de vida daquele tempo, você vivia até os 35, 40 anos no máximo. Então a carteira de trabalho foi importante naquela época porque você ia trabalhar, você estava ali na Revolução Industrial, vamos dizer assim, né?
do Estado Novo. Então, a carteira de trabalho te trouxe melhores condições de vida, era férias remunerada, uma folga por semana, né? Então você poderia, trabalhei, né? Vou curtir, vou gastar, vou comprar uma roupa, vou fazer alguma coisa. Induzia também ao consumismo, dava qualidade de vida, né? Por quê? Porque naquela época, a gente está falando de 50 anos da escravidão que tinha acabado, então você tinha ali condições insalubres, né? Análogos à escravidão ainda. Então naquele tempo foi importante você ter algo para regular, porque senão, né? A gente nunca ia se modernizar, não ia para frente, você entendeu? E não ia ter setores. Então, naquele tempo, foi importante ter sindicato, foi importante ter ali a carteira de trabalho, seus direitos. Só que hoje a gente vive numa concorrência gigantesca. Então, com muita gente procurando emprego, não tem emprego. E quando você contrata, você dobra a sua despesa, né? Mas a gente só está falando do mercado, da condição. Eu costumo falar sobre isso, sobre um personagem que ninguém toca no assunto, que é o próprio empreendedor, que é o sonhador, o cara que vai lá e fala, pronto, agora eu vou estourar porque eu vou viver bem, eu vou ter uma condição de vida melhor e eu vou desenvolver minha região aqui economicamente. Só que, cara, o cara primeiro para empreender, ele já vem devendo, né? O governo é PIS, ele já tá engessado, né? Eu peguei aqui. Ele já chega engessado, né? Olha só, não é todos, hein? ISS, ICMS, CSLL, Nossa. contribuição social de sei lá O homem trouxe uma cartilha aí, ó. PIS, do que tem de PASEP, imposto. COFINS, IPI, CPP. Eu não falei nem Esse do eu nunca imposto ouvi. de renda CPP eu físico nunca ouvi, ainda, não. né? Não falei de outras despesas. Depois disso daí, o cara tem o quê? Ele tem que ter ali o funcionário. Então ele tem a CLT, que nós acabamos de falar aqui. Aí ele tem que dar os benefícios, né? encargos, INSS, né? os S Fora todos. o salário que você tem que dar para a pessoa, né? E os EPIs, né? Que são ali os produtos, os equipamentos de proteção individual, da segurança, tal. Beleza. Aí depois você vem para a empresa. Você paga um aluguel, você a frota do seu veículo, a frota da sua empresa, né? Energia, água, telefone, internet, segurança, porque você tem que pôr segurança privada lá, câmera, sistema de tudo quanto é jeito, sistema de funcionamento ali, dependendo da atividade que você faz, né? E a própria degradação daquilo que você está pagando ainda, né? É o seu balcão que daqui a um ano precisa ser trocado, é o seu telefone que quebra, o carro que você pôs ali para dar aporte para o funcionário ou atender o cliente, né? Aí depois você vem para cá, né? Aí você fala assim, mas aí, acabou? Não, não acabou. Se no final do mês ele não fechar no vermelho, aí sim ele vai honrar os empréstimos, né? Os gastos que ele tem, né? Toda aquela que não acaba mais, né? E pôr a gasolina para ele vir trabalhar. Depois que ele chega no trabalho, você começa a parar para pensar, e agora? Qual que é o próximo passo? Ninguém pergunta como é que ele está dentro da casa dele. Desistir, né? Como é que ele está? Depois de ele enfrentar essa montanha toda, como é que ele chega em casa? Esse cara tá bem de saúde? Tá frustrado? Tá dando certo? A expectativa é a mesma? Se ele chegou até o primeiro ano ainda, né? Mais de 50% já acaba ali no quarto ano, né? Já na largada, né? Já na largada. Aí, meu irmão, entra ali a politicagem, a política, a militância. Aí nessa hora, o sistema cria um monstro. Que é que um cara chega lá, tá lutando para pagar as coisas dele. E daqui a pouco ele vê o funcionário dele lá, exaltando as bandeiras comunistas e socialistas. Não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. O patrão dele tá morrendo ali. Verdade. Ele precisa do capitalismo. E se o dia 30 não chegar, o cara não pagar, toma na justiça, né? Aí não falamos, né, da despesa contadora, advogado, vai... E se ele pensar em mandar embora esse funcionário, também ele tá mais comprometido ainda. Aí vem ainda. perseguição, aquele tipo de coisa. Eu tô falando de coisas coerentes, você entendeu? Que é o universo de empreender. Ou seja, no final, não compensa empreender no Brasil. Porque você não tem o mínimo de aporte. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem o Sebrae.
O Sebrae, segundo o governo, tudo que está aí, é o maior fabricante, né, incentivador de empreendedor no Brasil. Só que o Sebrae ele é o maior criador também de gente frustrada e gente falida do Brasil. Por quê? Porque te dá um curso de 15 dias e fala, vá. Vá que você tá pronto. Esse assunto realmente dá muito imposto pra manga. A gente vai continuar falando mais sobre isso em outros programas, em outros momentos. O Daniel Camilo vai vir mais aqui, porque eu acho que todo mundo gostou, né? É uma coisa que estimula a gente falar, porque todos nós somos empreendedores e a gente vende este produto aqui para empreendedor. Sei que é empreendedor, tem que estar aqui fazendo parte disso também. Então é óbvio que a gente vai trocar muitas ideias aqui em outros momentos, mas o tempinho é curto, né? E Sim. Tempo é dinheiro, não é, meu amigo? Muito dinheiro, né? Daniel, obrigado pela sua presença. Obrigado vocês. Maravilhoso. Da hora. A gente vai desenvolver mais papos com mais tempo. Tem que fé em fazer Deus. o 2 agora, porque até agora eu só falei o lado ruim, né? Pois é. Eu tenho que dar a solução e falar bem. Vamos entendeu? gravar o 2, Não né? sei. E a gente promete com o lado bom da coisa pra você Sim. que tá aí não ficar desestimulado achando que não tem saída pra isso, mas tem saída sim. Tem. Mas consideração final, meu amigo. Não contrate funcionário que exalte o comunismo e o socialismo, principalmente o governo que está aí. Porque ele não tem compromisso nenhum com a sua causa, vai trabalhar contra você. Você tem um inimigo dentro do seu sonho. Tá vendo aí? Esse é o polêmico. Esse é o Daniel que eu quero, viu? Aguardem. Ele tá só chegando. Gente, obrigado e até a próxima com mais um Divulga Podcast pra vocês.